Olá, você que está assistindo esse vídeo. Eu gostaria de deixar uma reflexão para você e que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, onde nós vamos encontrar aqui o contexto aqui dessa meditação é o chamado de Isaías, certo? Chamado ministerial profético, né? E que eu gostaria de deixar algumas coisas que me tocaram o coração aqui em relação a esse chamado. A primeira coisa que eu queria deixar com vocês aqui está no verso 1 e 2, aonde começa a visão. Anuncia sobre a visão. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba da sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aqui é justamente a questão do chamado, né? Então ele tem uma teofania, ele tem uma visão de Deus, e que essa visão de Deus vai repaginar a vida dele, vai reorganizar a estrutura dele, vai reabilitar a questão moral dele. Então, em tudo ele vai ser afetado, tudo ele vai ser reconduzido conforme Deus quer. Então, a gente pode ver aqui que a primeira coisa que acontece no chamado dele é a visão, o encontro que ele tem com Deus. Porque até anteriormente ele tinha um encontro somente da tradição, onde ele tinha visto, ouvido, né, os pais dele falar sobre Deus, né, sobre Moisés, sobre todos os efeitos que tinham acontecido até o exato momento anterior à vida dele. Então ele conhecia Deus assim. Só que aqui desta forma, ele já vem de uma forma bem íntima, e bem próxima, né? Então, tanto que ele vai até mudar totalmente o seu perfil, totalmente a sua forma de viver. Outra coisa que eu queria ver aqui, além dele ter a visão, no verso 3 e 4, ele vai deixar bem claro, e ele começa no verso 2, ele começa a falar sobre a visão, e ele começa a falar aqui no verso 3 que essa visão também mostrou que os anjos proclamavam, os anjos adoravam o Senhor, que está no verso 3 e 4, que diz o seguinte: e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Olha só, era uma coisa muito vívida e forte ali naquele tempo, naquele momento ali onde Isaías estava. Tanto que as portas começaram a bater e ficaram cheias de fumaça, né? E os anjos adorando ao Senhor. Os anjos proclamando que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então isso foi tocando o íntimo, o interior de Isaías, porque até o exato momento, como eu já disse, ele tinha somente ouvido falar através das tradições ou de alguns escritos que já existiam naquela época, né? Sobre a manifestação, sobre Deus, a existência de Deus, e que Deus tinha separado o povo de Israel, pela qual ele fazia parte, para seguir e adorá-lo. Então ele começa a ter toda essa situação bem próxima e íntima também do Senhor. E olha só qual que é a reação dele com essa visão e com esse experimento ali bem próximo. A terceira coisa que eu queria ver é a reação. A reação dele, ele vai gritar. Olha só o que diz ali no verso 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então o grito dele é uma expressão de condição. A condição que ele estava, a condição pecaminosa. Ele mesmo relata: eu sou um homem de impuros lábios, estou vivendo no meio de pessoas que estão na mesma condição que a minha que eu estou. Então agora eu vou ter um problema sério, porque eu estou vendo, eu estou numa comunicação muito próxima e íntima agora do Senhor. O Senhor se permitiu, o Senhor se deu a revelar a mim agora eu estou com esse problema, porque eu tenho esse problema de pecado na minha vida. Então a reação de gritar dele justamente é a expressão condicional, o que ele estava, a condição que ele estava naquele momento ali, condição pessoal, moral, certo? Que ele estava ali, espiritual. No caso, o que acontece é o seguinte, outra coisa, e essa expressão condicional, ela é fruto da consciência pecaminosa, a consciência pecaminosa que ele tinha e que era reprovável diante de Deus.
E como ele viu que os próprios anjos estavam proclamando que Deus era santo, 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 e o Senhor dos Exércitos, e que santo é separado, né, totalmente outro, totalmente separado, ele poderia estar com um sério problema ali diante do Senhor por causa dessa condição em que ele estava. Mas mesmo assim, Deus, a sua infinita misericórdia, olha o que ele faz, que é a quarta situação, e que está no verso 6 e 7. Olha o que acontece com Isaías. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida. A sua culpa será removida e o seu pecado será o quê? Perdoado. Olha só, então a graça de Deus diante de um pecador, e um pecador confesso, né, diante de Deus. É por isso que nós, diante de Deus, nós temos que confessar nossos pecados, certo? Nós temos que entender que diante da soberania, da autoridade dele, nós somos pecadores, nós somos necessitados, carentes extremamente da bondade, da misericórdia e da graça dele. E é justamente o que aconteceu aqui com Isaías. Ele olha para si, ele vê que tem a expressão condicional dele é totalmente errada, é pecaminosa, e que isso é fruto dos atos errados dele, moral, que ele tem ali naquele momento, e que ele tem consciência, e que nós, tendo consciência, nós devemos confessar também ao Senhor os nossos atos errados, os nossos pecados, para que ele possa nos perdoar, para que a nossa culpa possa ser removida e o pecado possa ser perdoado diante do Senhor. E outra coisa que eu queria deixar com vocês aqui, a última coisa, que está no verso 8. No verso 8, olha só o que diz. Então ouvi a voz do Senhor, clamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. No verso 8, você vai ver que vai ser o resultado, né, daquilo que Isaías passou, que foi a santificação, né, quando ele fala que um serafim levou uma tenaz, né, uma brasa viva, né, e tocou os seus lábios, né, e ali era um sinal de purificação, de santificação. No verso 8, ele já tem um outro discernimento de que há uma necessidade, que o próprio Deus fala, né, então, a quem enviarei, né? A quem enviarei, quem irá por nós? E ele se predispõe, ele já se predispõe. Outrora ele fica com medo, ele fica com medo porque ele tinha uma consciência, né, da condição que ele estava anterior, que era puramente pecador. Agora aqui ele vê que ele foi santificado, que ele foi purificado e que ele pode sim cooperar, ele pode cooperar com a pregação, com a palavra de Deus, com a obra do Senhor. É justamente isso que Deus fez conosco. É isso que Deus fez conosco. Em um dado momento, nós éramos pecadores, pecadores não remidos, pecadores que se encontravam na mesma condição de Isaías. Mas num dado momento, Jesus veio e nos encontrou e nos santificou, nos justificou para Deus. E com isso, nós podemos hoje ter a mesma atitude de Isaías, não ter medo, né? Achar que eu sou um pecador, eu não posso fazer nada para Deus. Eu posso sim, eu não só posso como eu devo. Eu devo me envolver na obra, eu devo me envolver no trabalho do Senhor. Eu não posso temer, eu não posso deixar que a minha pequenez, que a minha insuficiência às vezes sufoque aquilo que Deus me chamou para que eu venha realizar com propósito na obra, né? Na obra, no trabalho dele. Muitas pessoas muitas vezes deixam para trás, não fazem, porque acham que, o meu pecado, será que foi justificado? Será que eu posso? Será que eu não posso? Pode sim. A partir do momento que você teve um contato com Jesus, a partir do momento em que ele te justificou, você está apto, preparado para ser enviado para pregar, para proclamar as boas novas do Evangelho. Então que você possa viver isso, você possa querer isso, que você possa aceitar ser enviado por Deus para anunciar o Evangelho, seja na sua família, seja na sua parentela, seja no seu convívio social, aonde for, ou se for aqui no país, ou se for fora do país, onde for, que você possa ser abençoado por Deus e que você possa ser enviado para pregar e anunciar o Evangelho. Que você possa ser um homem ou uma mulher de Deus que tenha nos lábios a vontade de anunciar aquilo que Deus fez por ti até o exato momento. E que você possa meditar nisso. Não tenha medo.
Vá em frente. Tenha o ânimo e tenha vontade de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe você, que essa palavra possa frutificar no seu coração e que o amor e a paz de Cristo esteja contigo.